Olá, como estás? Aqui é o Ricardo. Bem-vindo a este vídeo onde eu vou falar acerca da importância do estrume para a nossa horta biológica. Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Ups. Ok. Então, se estamos em agricultura biológica e até mesmo em agricultura convencional, a matéria orgânica é de extrema importância. A matéria orgânica, o estrume, é de extrema importância. Porquê? Porque o nosso maior ativo é o solo. E a matéria orgânica e o estrume têm uma data de propriedades e de características que favorecem o nosso solo e potencializam imenso o nosso solo e a sua fertilidade. Vamos lá então ver o que é isto. Bem, eu sou um bocado novo nestas coisas, eu peço-vos desculpa. Então, sou o Ricardo, faço agricultura biológica. Então, hoje venho falar então acerca de 5 coisas que nós devemos saber para aplicarmos estrume na nossa horta biológica. Primeiro vou falar acerca da importância do estrume, depois como aplicar estrume, portanto, certas coisas que devemos saber, qual é que é a função do estrume, ou seja, o que é que o estrume faz ao nosso solo, e depois vou-te apresentar um quadro com vários tipos de estrume animal, que depois vou deixar esse quadro, aliás, vou deixar esta apresentação disponível e depois tu vais poder ver o quadro mais pormenorizadamente. Então, qual é que é a importância do estrume? O estrume é o mais antigo dos fertilizantes e talvez o mais importante. Além de fornecer macronutrientes, fornece cálcio, micronutrientes e matéria orgânica. Então, o estrume fornece todos os tipos de nutrientes que as plantas precisam. Sim, é o fertilizante que se utiliza há mais tempo, portanto, na antiguidade era o único fertilizante que se utilizava, era estrume. Fornece os macronutrientes. O que é que são os macronutrientes? É o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E fornece também micronutrientes, que são como o cobre, como o zinco, o molibdênio, o boro, o ferro, etc. Também fornece matéria orgânica, portanto, porque nós aqui separamos, ou seja, estrume é uma coisa, matéria orgânica é outra. Por exemplo, o que é matéria orgânica? Quando vês uma floresta, olhas para aquele chão que está coberto de folhas, ali com tudo a apodrecer e lentamente a ser incorporado no solo, isso é matéria orgânica. O estrume é diferente de matéria orgânica porque o estrume vem, digamos assim, da cama dos animais. Ou seja, é uma mistura de palha com as fezes dos animais. Mas aqui há uma coisa que nós devemos saber. Porque é que o estrume, portanto, é fértil e, ou seja, características é que ele tem. Quando se forma um estrume, como é que é? Portanto, os animais defecam, ficam ali no meio daquela palha, mas eles dormem sob essa palha. Então, isso faz com que o estrume fique quente e, portanto, as populações de bactérias proliferam. E estas bactérias vão ser importantes depois para quê? Para serem incorporadas, porque são incorporadas ao solo juntamente com o estrume e continuam um processo de degradação da matéria orgânica que fazem com que os nutrientes passem deste estrume, desta cama dos animais, para o solo. Então, digamos assim, o segredo, entre aspas, do estrume e da fertilidade do estrume é precisamente este. São as fezes dos animais, sim, a palha também, mas depois temos a população microbiana, que é de extrema importância para a degradação da matéria orgânica, degradação de matéria orgânica que já existe também no terreno, onde vai ser incorporada. Portanto, estas populações de bactérias favorecem-nos imenso. É isso. Faz parte da biodiversidade do solo e da biologia do solo. É isso. Adiante. Então, quais é que são as funções do estrume no nosso solo? Fornece todo tipo de nutrientes ao solo, aumenta a biodiversidade do solo, lá está por causa das populações de bactérias, e não só. Depois de ser adicionado ao solo, vai também favorecer, por exemplo, as populações de minhocas, que são importantes para o solo, porque aumentam a sua porosidade, aumentam o oxigênio dentro do solo, que é importante para as raízes das plantas. Depois melhora a estrutura física do solo. Imaginemos que temos um solo muito argiloso, quando seca fica muito duro. Se nós incorporarmos matéria orgânica, frequentemente, este solo vai ficar cada vez mais solto, cada vez mais fofo, tem cada vez mais coloidais, que são as associações da matéria orgânica com os sais do solo, que é aquilo que as plantas vão absorver. As raízes estendem-se cada vez melhor. E se nós tivermos um solo, por exemplo, arenoso, acontece precisamente ao contrário. Ao adicionarmos bastante matéria orgânica, ele fica cada vez, portanto, ele fica um pouco mais compacto ali, fofinho, fica um solo muito bom. Pronto. Depois aumenta a capacidade de troca catiónica. O que é a troca catiónica? As moléculas do solo são
e os átomos têm ou aniões ou cationes. E consoante estas cargas que eles têm e consoante a existência o tipo de química que este solo tem, vão ficar ou disponíveis ou indisponíveis para as plantas. E como a matéria orgânica tem muitos, portanto, a matéria orgânica favorece estes aniões e estes cationes, a matéria orgânica contém muitos elementos, então mais facilmente estes nutrientes que existem no solo vão ficar fixos no solo e disponíveis para a planta. Portanto, é essa a importância da capacidade de troca cationética dos elementos que estão no solo. Depois aumenta também o poder tampão do solo. O que é o poder tampão? É a resistência que o solo tem em manter o pH entre os 5.5 e os 6.5, que é o pH ótimo para as nossas plantas. Ou seja, um solo que tenha muito hidrogênio, aliás, um solo onde chova permanentemente, os nutrientes e a matéria orgânica é arrastada pelas águas. Ele fica cada vez com mais hidrogênio e fica cada vez mais ácido. Então, se este nosso solo tiver uma boa quantidade de matéria orgânica e se segurar ali, esta matéria orgânica vai ajudar a segurar ali parte da terra e parte dos nutrientes, então ele não vai ter muito hidrogênio e não vai ficar muito ácido. Queria eu estar-me a fazer entender. Se tens dúvidas quanto a esta matéria, se quiseres que eu te explique melhor o que é o poder tampão do solo, deixa-me aí um comentário que eu explico melhor. Ok? Vamos lá adiante. Depois, no solo, nós podemos utilizar o estrume fresco ou o estrume seco. O que é o estrume fresco? Nós mal tiramos o estrume do sítio dos animais, não é? Podemos aplicar logo nas plantas, sim, mas temos que aplicar pouca quantidade. Porquê? O estrume fresco, aquele estrume que está úmido, contém muito hidrogênio. E se nós abusarmos da quantidade, vamos magoar as plantas. Nós vamos fazer com que as plantas sofram de alguma toxicidade por causa da quantidade de nitrogênio. O estrume fresco contém muito nitrogênio, fósforo e potássio. Contém uma quantidade de macronutrientes, portanto, elevada, assim, uma boa quantidade. Não contém tantos micronutrientes. Contém mais, sim, micro-organismos que vão favorecer o nosso solo. Mas temos de ter cuidado com a quantidade que vamos aplicar ao solo, para não causarmos uma toxicidade. Já o estrume seco não contém tantos micro-organismos, não contém tanta quantidade de macronutrientes, se bem que ainda contém, e contém mais micronutrientes. Também devemos ter cuidado com a quantidade que aplicamos ao nosso solo. Podemos aplicar mais quantidade de estrume seco do que de estrume fresco. Temos da mesma de ter cuidado, às vezes não causemos uma toxicidade por causa dos micronutrientes. Se exageramos na dose, causamos uma toxicidade. Tanto um estrume quanto o outro deve ser aplicado, por exemplo, no outono, para que estes nutrientes estejam disponíveis para as plantas na primavera seguinte. Ou seja, nós vamos aplicar este estrume ao solo uns tempos antes da plantação, para que ele comece a formar coloidais com o solo, ou seja, ligações químicas com o solo, a disponibilidade de nutrientes, e depois sim plantamos as nossas plantas e as nossas plantas têm logo ali os nutrientes disponíveis para elas. Assim que se deve fazer. Aplicar uma camada de estrume de 5 a 10 cm de espessura no final da época de crescimento, outono, para prepararmos o jardim ou a horta para a época de plantio da primavera. Foi aquilo que eu disse. Ok. Agora venho-te apresentar um quadro com vários tipos de estrume animal. Um alerta. Não é tudo quanto é detrito de animal que é estrume. Por exemplo, o estrume dos animais domésticos nem pouco mais ou menos que serve. Porque causam-nos doenças a nós. Estrume de seres humanos, nem pouco mais ou menos. Não. Porque isso causa tifo e hepatite. Aliás, qual é que é um dos problemas dos países de terceiro mundo, por exemplo? É que os esgotos escorrem a céu aberto em algumas zonas, infelizmente, e há surtos de tifo e de hepatite e outras doenças. Portanto, nós não podemos utilizar isto. O que nós utilizamos como estrume é de vaca, de cavalo, de ovelha ou de cabra. De porco também se pode utilizar. Eu não gosto desse animal. De galinha, de aves de capoeira e de minhoca também. Pronto. Já agora, de avestruzes também. Pronto, aves de capoeira ou outra ave de capoeira, sei lá, pavões, codornizes. Portanto, este tipo de animais que são utilizados em pecuária. Portanto, animais domésticos ou algum outro tipo de animal, por exemplo, pássaros, não utilizem isso. Não se deve utilizar isto. Utilizam só
estrume destes animais, que isto é que nós sabemos o que é e é que faz bem ao nosso solo. Os outros animais não. Portanto, o estrume das aves, das galinhas e das aves de capoeira, de avestruz, de fazões, etc. Esse tipo de estrume é mais ácido que os outros. Contém doses de nitrogênio mais elevadas. Porquê? Porque são animais que não separam as fezes da urina. Então, o estrume deles torna-se muito ácido. É muito forte. Então, deve ser aplicado, por exemplo, em menos quantidade. Portanto, o estrume que é menos agressivo para as plantas é aquele estrume que que é seco, que já passou algum tempo por ele, que está, por exemplo, amontoado numa pilha, esse estrume secou, portanto, já passou algum tempo por ele. Isso é o que nós devemos utilizar, que podemos utilizar com mais segurança. O que mais é que eu quero dizer? Pronto. Esta tabela eu vou-te deixar disponível. Vai estar disponível no link, portanto, no link que vou deixar, que é o link desta apresentação, e depois podes consultar aqui, portanto, estas características que este tipo de estrumes têm, para poderes consultar. Agora, alguns conselhos para a horta biológica. O estrume fresco tem os níveis de azoto mais elevados, pode queimar as raízes das plantas, assim devemos evitar aplicar o estrume ao redor das plantas, a menos que estas estejam em dormência, no inverno. Porque no inverno, como as plantas estão na baixa do seu ciclo vegetativo, não absorvem tão depressa, não absorvem com tanta quantidade. Assim, se fizermos uma aplicação de estrume perto do colo destas plantas, portanto, eles como não estão a absorver com tanta força, vai ser mais difícil causarmos uma toxicidade. Mas na prática, na realidade, há que ter cuidado na mesma. Depois, o estrume de galinha fresco tem níveis de azoto mais elevados, devemos adicionar uma camada de igual espessura de folhas secas ou palha. Como é material rico em carbono, vai diluir o efeito agressivo do azoto. O que é que está aqui em causa? É a razão carbono-azoto. Como este estrume tem muito azoto, então, se nós aplicarmos material que tem carbono, que são as folhas secas ou então a palha, aplicamos-lhe palha, por exemplo, então não vamos, portanto, temos uma taxa de azoto alta, sim, mas nós agora adicionamos uma razão de carbono, adicionamos uma quantidade de carbono também elevada, eles contrabalançam-se um ao outro, então, digamos assim, não vai queimar as plantas. É isso. Nunca devemos utilizar estrume de cães ou gatos por serem portadores de doenças humanas, tal como eu já disse anteriormente. Para a maioria dos estrumes secos, devemos utilizar cerca de 7 kg por cada 10 metros quadrados. Estrume seco nós podemos utilizar um bocadinho de quantidade a mais do que do estrume fresco. A matéria orgânica, todos nós sabemos que é muito importante para o solo. Prontos, dá nutrientes às nossas plantas, aumenta a biodiversidade do solo, que é muito importante, lá está por causa das tais populações de bactérias, por exemplo. O facto de ter também, ou seja, potencializa as populações de outros organismos do solo, como é minhocas, por exemplo. Pronto, por isso é que é muito bom e muito importante para a nossa horta biológica. Já agora, deixando de dizer qual é que é a diferença entre o estrume a diferença entre o estrume e a compostagem. Portanto, uma das coisas que nós podemos adicionar à nossa pilha de composto é o estrume. Mas estrume não é a mesma coisa que o composto. Como é que nós fazemos o composto? Juntamos ervas frescas, palha, estrume, por exemplo, detritos da cozinha, cascas de maçãs ou de batatas e etc. E vamos revolvendo esta pilha. À medida que nós estamos a revolver, o que é que estamos a fazer? Conforme nós temos uma pilha deste tipo de materiais, começa a haver fermentação, começa a haver saída de vapores, que é onde estão os nutrientes. Nós revolvemos a pilha, a temperatura do composto baixa e os nutrientes ficam cá. Quando volta, e as bactérias continuam a decompor a matéria orgânica, que é o que está nesta pilha essencialmente, é tudo matéria orgânica. As bactérias continuam a decompor a matéria orgânica. Nisto começa a haver aumento da temperatura por causa das bactérias, começa a haver saída de vapor, está a haver saída de nutrientes, nós voltamos a revolver a pilha e os nutrientes ficam. Pronto, é esta a diferença. Enquanto que no estrume, portanto, tiramos-lo por simplesmente da loja dos animais, embora traga todos os nutrientes, sim, mas temos estes problemas. Ao passo que o composto podemos adicionar bastante quantidade, que tem muitos nutrientes. Estrume podemos adicionar alguma quantidade, tem também muitos nutrientes, mas temos de ter mais cuidado. É isso. Pronto, espero que estejas satisfeito com estas explicações que eu estou a dar. Pronto, então se queres obter um solo fértil com técnicas de agricultura biológica, faz download do meu e-book, vou deixar aí também o link
na descrição desta apresentação, vou deixar o link para este e-book. Deixas-me o teu nome e o teu e-mail. O e-book é gratuito, atenção, isto é tudo gratuito. Deixas-me o teu nome e o teu e-mail, ficas a fazer parte da minha lista, de vez em quando recebes um e-mail meu e ficas com o meu e-book gratuito, que te ensina estas técnicas. Obrigado por teres assistido a este vídeo. Não percas o meu próximo vídeo. Deixa-me um comentário, partilha com os teus amigos se quiseres, mas deixa-me aí um comentário, diz-me qualquer coisa, que gosto da interação, gosto do feedback, dá-me também um like se quiseres, mas eu gosto mais dos comentários. Pronto, obrigado, até depois, até à próxima.